Meu nome não importa muito, mas para facilitar podem me chamar de Marcos. O que vou contar aconteceu no começo dos anos 2000, quando eu tinha 25 anos e trabalhava como ajudante em obra pesada, dessas que você só aguenta porque é jovem e precisa do dinheiro. Hoje tenho família, outro trabalho, outra vida. Mesmo assim, tem noites em que ainda sonho com aquele trecho de estrada, como se uma parte de mim tivesse ficado enterrada lá. Na época, eu morava numa cidade pequena do interior e vivia de contrato em contrato. Quando aparecia serviço, a gente ia. Quando não aparecia, apertava o cinto. Não tinha glamour nenhum. Era acordar de madrugada, pegar ônibus fretado ou caminhão velho, passar o dia inteiro respirando poeira e diesel e voltar com o corpo moído. Mas eu me orgulhava disso. Sempre achei melhor chegar cansado em casa do que chegar com a consciência pesada. Foi assim que entrei numa obra de abertura e pavimentação de estrada, ligando 2 municípios pequenos. Um trecho longo, isolado, cercado de mato e terra vermelha. Não era duplicação ainda. Era basicamente rasgar o chão, nivelar, aterrar, preparar drenagem e depois as camadas de base. Serviço bruto, daquele tipo que parece nunca acabar. Nesse trabalho, eu fiz amizade com um cara chamado Renato. Tínhamos praticamente a mesma idade e acabamos caindo na mesma equipe. Ele era aquele tipo de pessoa que deixa o dia menos pesado. Sempre fazia alguma piada idiota na hora do almoço. Reclamava do calor. Sonhava alto quando falava do futuro. Dizia que aquela estrada ia render dinheiro suficiente para ele sair da casa dos pais e começar a vida de verdade. A rotina era sempre igual. Máquinas trabalhando o dia todo, o chão tremendo, o cheiro de piche misturado com terra molhada. A gente passava horas cuidando de drenagem, abrindo valas profundas, ajeitando tubos e preparando o terreno para receber o aterro. Às vezes, quando eu parava e olhava em volta, dava uma sensação estranha de isolamento. Era como se o mundo acabasse ali, naquele trecho. Os engenheiros quase não falavam com a gente. Quando apareciam, ficavam sempre observando mais do que orientando. Renato comentava que aquilo era normal, que obra grande era assim mesmo. Eu fingia concordar, mas desde o começo algo naquele lugar me deixava inquieto. Uma sensação difícil de explicar, como se a estrada estivesse sendo construída não só sobre terra, mas sobre algo que não queria ser coberto. Naquele momento, porém, nada de realmente errado tinha acontecido. Renato ainda estava lá. A estrada ainda era só terra aberta. E eu jamais imaginaria que, em pouco tempo, aquele chão ia começar a responder. Com o passar das semanas, a obra começou a avançar para áreas ainda mais afastadas. Trechos onde não havia nada além de mato alto, pedras e um silêncio estranho, quebrado apenas pelo barulho das máquinas. Era justamente nesses pontos que o clima mudava. Até os mais brincalhões ficavam mais quietos. O isolamento fazia a gente se sentir pequeno, quase invisível. Foi nesse período que começamos a perceber que alguns trechos da estrada recebiam atenção demais. Não no sentido técnico, mas na pressa. O encarregado insistia que certas partes precisavam ficar prontas antes das outras, mesmo quando, pela lógica da obra, faria mais sentido deixar para depois. Renato achou estranho e comentou comigo durante o almoço, sentado na beira de uma vala. Parece que tem gente com pressa para enterrar alguma coisa. Ele brincou rindo logo em seguida. Eu ri também, mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça mais tempo do que deveria. Os engenheiros começaram a aparecer com mais frequência, sempre acompanhados de homens que não pareciam técnicos. Não usavam capacete, não perguntavam nada, só olhavam. Às vezes, caminhavam ao longo do trecho sem aterro, em silêncio, como se estivessem conferindo algo que só eles sabiam. A gente aprendia cedo a não encarar demais. Renato, ao contrário, era curioso. Não de forma burra, mas inquieta. Dizia que aquilo não era normal, que nunca tinha visto tanta tensão em obra nenhuma.
Uma tarde, enquanto ajeitávamos tubos de drenagem numa vala mais funda, ele comentou que tinha sido chamado para conversar com um dos engenheiros depois do expediente. Falou isso como quem não dá importância, mas eu percebi que ele estava nervoso. Vai ver, querem me oferecer hora extra, disse tentando brincar. Naquele dia ele ficou até mais tarde. Eu fui embora antes, cansado demais. Lembro de ter olhado para trás ao entrar no ônibus e visto as máquinas paradas, o céu escurecendo e aquele trecho específico da estrada parecendo um corte aberto no meio da terra. No dia seguinte, Renato não apareceu. No começo, ninguém estranhou. Acontecia de alguém faltar por causa de problema em casa ou cansaço extremo. Mas o dia passou e ele não deu sinal. No segundo dia, a conversa começou a mudar de tom. O encarregado ficou mais nervoso, cobrando ritmo, evitando perguntas. Quando alguém mencionava o nome do Renato, ele desviava o assunto. Foi nessa mesma semana que algo estranho começou a acontecer com as máquinas. Sempre no mesmo trecho. Escavadeiras desligavam sozinhas. Caminhões tinham falhas estranhas, como se o solo estivesse instável demais, mesmo depois de preparado. Os operadores reclamavam de um tremor diferente, algo que não parecia só vibração normal. E eu comecei a sentir também. Era uma sensação física, difícil de explicar. Quando eu caminhava sobre aquele pedaço da estrada, o chão parecia errado, como se estivesse oco em lugares que não deveriam estar. Às vezes, quando o vento parava e o barulho das máquinas diminuía, eu tinha a impressão de ouvir algo muito baixo, quase como um sopro vindo debaixo da terra. Eu dizia para mim mesmo que era cansaço, saudade do Renato, coisa da cabeça, mas no fundo, eu já sabia que a estrada estava tentando dizer alguma coisa. No terceiro dia sem o Renato, já não dava mais para fingir que era só falta. A equipe inteira sentia isso, mesmo sem dizer em voz alta. Ninguém some assim, ainda mais em obra, onde todo mundo depende de todo mundo. O encarregado fez uma reunião rápida logo cedo. Disse que o colega tinha que resolver uns problemas pessoais e que o serviço precisava continuar. A voz dele falhou no meio da frase. Foi nesse dia que fomos designados justamente para o trecho onde Renato mais tinha trabalhado. A parte mais funda da drenagem, onde os tubos passavam sob a estrada e depois eram cobertos por camadas grossas de terra compactada. O tipo de lugar que depois de pronto, ninguém mais vê. O clima estava pesado. Não havia piadas, não havia conversa fiada. Só o som das máquinas e o rangido metálico dos equipamentos. Em certo momento, fiquei sozinho por alguns minutos, esperando a retroescavadeira terminar uma manobra. O barulho cessou de repente, como se alguém tivesse desligado tudo ao mesmo tempo. Foi aí que eu ouvi. No começo parecia apenas um ruído abafado, como vento preso em algum lugar. Um som grave, arrastado. Fiquei parado tentando entender de onde vinha. Olhei em volta, mas não havia ninguém por perto. O som voltou, mais longo, mais claro. Não era máquina, não era vento, era um gemido. Senti um arrepio subir pelas costas. Dei alguns passos para trás, o coração acelerado. Tentei racionalizar, dizer a mim mesmo que aquilo era só o solo cedendo, algum tubo mal encaixado. Mas então o som mudou. Ficou mais próximo, mais humano. E alguém chamou meu nome. Eu juro, por tudo que tenho de mais sagrado, que ouvi a voz do Renato. Não parecida, não semelhante. Era a voz dele, rouca, abafada, como se viesse debaixo de muitas camadas de terra. Marcos! Minhas pernas quase não responderam. Olhei para o chão como se pudesse atravessar o solo com os olhos. O chamado veio de novo, mais fraco, mais desesperado. Senti o estômago revirar. Gritei o nome dele sem pensar, perguntando onde ele estava, pedindo para parar com aquela brincadeira. Silêncio. O encarregado apareceu logo depois, perguntando por que eu tinha gritado. Quando contei o que ouvi, ele empalideceu. Não discutiu, não riu.
Apenas colocou a mão no meu ombro e disse, num tom baixo demais para ser ouvido por outros, que eu precisava me acalmar. Que aquilo era coisa da minha cabeça. Que a obra precisava seguir. Naquele momento, tive certeza de que ele sabia. Passei o resto do dia em estado de choque. Sempre que o barulho das máquinas diminuía, eu sentia o chão vibrar levemente sob meus pés. Uma vibração diferente, irregular. Como se algo lá embaixo estivesse tentando se mover ou se fazer ouvir. Quando voltei para casa, não consegui dormir. A voz do Renato não saía da minha cabeça. E o pior era saber que no dia seguinte eu teria que voltar e caminhar exatamente por cima do lugar de onde ela vinha. Voltar para a obra no dia seguinte foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Cada passo em direção àquele trecho da estrada parecia errado, como se meu corpo soubesse que eu não deveria estar ali. O céu estava encoberto, pesado, e o ar parecia mais quente do que o normal, mesmo tão cedo. O encarregado evitava me olhar. Falava pouco, fumava um cigarro atrás do outro. As ordens eram claras: fechar aquele trecho de uma vez, aterrar, compactar, preparar para receber a base. Não havia margem para atraso. Quando as máquinas começaram a trabalhar, senti o chão tremer de um jeito diferente. Não era vibração comum. Era irregular, quase como um pulso. Em certos momentos, o solo parecia afundar um pouco mais do que devia, mesmo depois de compactado várias vezes. Um dos operadores comentou que aquilo não fazia sentido técnico nenhum. Foi então que as coisas ficaram impossíveis de ignorar. Enquanto espalhávamos o material para nivelar o terreno, ouvi novamente a voz. Dessa vez, não era só eu. 2 colegas pararam ao mesmo tempo. Um deles perguntou em voz baixa se alguém tinha gritado. O outro ficou pálido, olhando fixo para o chão. A voz vinha clara, sufocada, como se atravessasse camadas e mais camadas de terra. "Me tira daqui!" Reconheci o timbre, a forma de falar. Renato sempre alongava as palavras quando estava cansado. Era exatamente assim. Senti um nó na garganta. Quis largar tudo e sair correndo, mas meus pés pareciam presos. Olhei para o encarregado. Ele estava imóvel, encarando o trecho, o rosto tenso. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Não houve palavras, mas eu entendi tudo. Ele sabia o que estava ali embaixo. Mais tarde, quando ficamos quase sozinhos no trecho, criei coragem e perguntei, em voz baixa, se havia algo errado naquele lugar. Ele não respondeu de imediato. Apenas disse que certas coisas não podiam ser desenterradas, que havia gente perigosa envolvida, que continuar respirando já era um privilégio. Naquela noite, o asfalto foi aplicado. Camadas quentes cobrindo tudo, selando o chão como uma tampa definitiva. Enquanto o rolo compressor passava, tive a impressão nítida de ouvir batidas vindas de baixo. Não eram fortes, mas eram insistentes, ritmadas, humanas. Quando o trabalho terminou, o trecho parecia perfeito, liso, comum. Uma estrada como qualquer outra, mas eu sabia que aquilo era mentira, que debaixo daquela superfície havia algo que não deveria estar ali. Nos dias seguintes, ninguém mais falou no assunto. Renato virou um nome proibido. A obra seguiu e aquele trecho foi tratado como prioridade absoluta até ficar pronto. Depois disso, os engenheiros desapareceram. O pagamento veio rápido e fomos dispensados. Eu deixei a estrada sabendo que uma parte de mim tinha ficado ali, junto com algo que nunca deveria ter sido enterrado. Faz muitos anos desde que aquela estrada foi inaugurada. Hoje, ela aparece em mapas, recebe manutenção, tem placas novas e fluxo constante de carros. Quem passa por ali não imagina nada além de um caminho comum ligando 2 pontos. Eu também tento pensar assim, mas nunca consigo. Depois que a obra terminou, eu não voltei para trabalhos de estrada. Arrumei serviço em outra área da construção. Depois, acabei saindo de vez. Casei, tive filhos, segui a vida como qualquer pessoa. Mas algumas coisas não ficam no passado só porque o tempo passa.
Às vezes, quando estou dirigindo à noite e pego uma estrada longa e silenciosa, sinto aquele mesmo aperto no peito. Uma sensação de que o chão guarda mais do que deveria. Em uma ocasião, anos depois, passei por aquele trecho específico. Reconheci imediatamente, mesmo com tudo diferente. Reduzi a velocidade sem perceber, como se meu corpo lembrasse antes da minha cabeça. No rádio, o sinal falhou por alguns segundos. No meio do chiado, tive a impressão de ouvir uma voz baixa, distante, chamando meu nome. Não posso provar que aconteceu. Talvez tenha sido só coincidência, mas encostei o carro e fiquei ali parado por um tempo, com as mãos tremendo no volante. Nunca falei com a família do Renato. O que eu diria? Que o ouvi debaixo da terra, que a estrada foi construída sobre ele? Ninguém acreditaria. Ou pior, alguém poderia acreditar demais. Aprendi cedo que há histórias que não devem ser contadas em voz alta. Escrevo isso agora porque já se passaram anos demais para eu continuar carregando isso sozinho. Não espero justiça nem investigação. Só quero que alguém saiba, porque aquele trecho de estrada não é só asfalto e concreto. É um túmulo silencioso, percorrido todos os dias por pessoas que seguem suas vidas sem saber o que sustentam. Se algum dia você passar por uma estrada e sentir um arrepio sem motivo, diminua a velocidade. Preste atenção aos sons. Às vezes, o chão ainda tenta falar. Meu nome é Renato, tenho 42 anos. E trabalho há quase 2 décadas como técnico de manutenção de linhas de transmissão. É aquele tipo de serviço que quase ninguém percebe que existe, mas que, se falhar, metade de uma cidade fica no escuro. Minha rotina sempre foi simples, cansativa e previsível. Acordar antes do sol, pegar estrada, vistoriar torres, resolver problema onde quase ninguém quer ir. Passei a maior parte da minha vida adulta dirigindo por trechos vazios do interior, lugares onde o rádio mal pega e o celular só serve como relógio. Naquela época, eu estava responsável por uma rota que cortava uma região montanhosa, longe de centros urbanos, onde as torres ficam espalhadas em pontos altos, acessíveis apenas por estradas estreitas e mal conservadas. Eu já conhecia o caminho de cor. Sabia onde o asfalto acabava, onde o mato começava a engolir a estrada e onde era melhor reduzir a velocidade por causa dos buracos. Era uma rotina automática, quase confortável, justamente por não exigir muita atenção além do básico. Naquela noite, eu estava voltando sozinho depois de um atendimento emergencial. Um dos sensores tinha disparado perto das 10 da noite. E a central pediu que alguém fosse verificar antes do amanhecer. Não era incomum. Já tinha feito aquilo dezenas de vezes. O céu estava limpo, sem lua, e a estrada parecia mais escura do que o normal, como se os faróis do carro não alcançassem tanto quanto deveriam. Ainda assim, não dei muita importância. Cansaço faz a gente imaginar coisa onde não tem. Dirigia há cerca de 40 minutos quando o rádio começou a chiar. Não foi aquela interferência comum, foi um estalo seco, seguido de um silêncio absoluto. O painel continuava funcionando, o motor seguia normal, mas o rádio simplesmente morreu. Bati de leve no aparelho por hábito e continuei dirigindo. Alguns segundos depois, percebi algo que me deixou levemente desconfortável. Embora eu não soubesse explicar exatamente o motivo, não havia som algum além do motor. Nenhum inseto, nenhum vento, nenhum barulho distante. Era como se a estrada estivesse isolada do resto do mundo. Reduzi a velocidade sem perceber, tentando identificar se era só impressão minha. Foi então que o farol alto iluminou algo à frente, parado no meio da pista. À primeira vista achei que fosse algum animal, talvez um cavalo, um boi solto, mas conforme me aproximei, vi que eram pessoas. 3 figuras,
paradas lado a lado, no meio da estrada. Pisei no freio com força e o carro parou a poucos metros delas. Eram jovens, 2 rapazes e uma moça, todos sujos de terra, com roupas rasgadas, como se tivessem passado por dentro do mato. O que mais me chamou a atenção não foi a aparência, mas a forma como estavam parados. Nenhum deles parecia surpreso com o carro. Nenhum se mexeu. Ficaram apenas olhando, com os olhos muito abertos, refletindo a luz dos faróis de um jeito estranho, quase opaco. Abri um pouco o vidro e perguntei se estava tudo bem, se precisavam de ajuda. Minha voz soou baixa demais, como se o ar estivesse pesado. A moça deu um passo à frente e levantou a mão, não como quem pede ajuda, mas como quem pede para alguém parar. A boca dela se mexeu antes de sair qualquer som, e quando falou, a voz veio falhada, como um áudio mal gravado. "Não fica aqui!" Senti um arrepio subir pelos braços. Antes que eu pudesse responder, um dos rapazes começou a repetir a mesma frase, olhando diretamente para mim com os olhos marejados, mas sem piscar. "Não fica aqui, não fica aqui, não fica aqui." O terceiro jovem não falava nada. Apenas apontava para trás, para a escuridão da estrada por onde eu tinha vindo, com movimentos curtos e duros, como se o braço não obedecesse direito. Meu primeiro impulso foi sair dali imediatamente, mas algo me prendeu por alguns segundos. Talvez curiosidade. Talvez aquele sentimento estranho de que eu já tinha ido longe demais para simplesmente fingir que aquilo era normal. Foi nesse momento que percebi o detalhe que me fez gelar de verdade. Nenhum deles projetava sombra no chão, mesmo com os faróis apontados diretamente para seus corpos. Assim que notei a ausência das sombras, meu corpo reagiu antes da cabeça. Minhas mãos começaram a suar no volante e senti um aperto no peito que não tinha nada a ver com medo comum. Era mais parecido com a sensação de estar ocupando um lugar que não era mais meu. Engatei a marcha à ré por instinto, sem tirar os olhos deles, mas o carro simplesmente não se moveu. O motor continuava ligado, o painel aceso, mas o veículo não respondia, como se estivesse travado no asfalto. A moça voltou a falar, agora com a voz um pouco mais firme, embora ainda soasse errada, como se viesse de longe demais. Ela disse que eu precisava sair dali, que aquele trecho não era um lugar de passagem, que ninguém devia parar ali depois de escurecer. Enquanto falava, os olhos dela escorriam lágrimas, mas o rosto permanecia imóvel, sem expressão. As lágrimas caíam direto no chão e simplesmente desapareciam, como se o solo as engolisse antes de formar qualquer marca. Tentei perguntar o que tinha acontecido com eles. Quem eram, se tinham se perdido. O rapaz que repetia a frase abriu a boca de novo, mas dessa vez as palavras não vieram iguais. Ele disse meu nome, disse com clareza, como se me conhecesse. Meu nome completo. Não era possível. Eu não tinha dito quem eu era, não tinha saído do carro, não havia placa visível àquela distância. Mesmo assim, ele repetiu meu nome 2 vezes, cada vez mais baixo, como um aviso. O silêncio ao redor ficou ainda mais pesado. Eu podia ouvir minha própria respiração ecoando dentro do carro, como se estivesse fechado num espaço pequeno demais. A estrada atrás deles parecia mais escura do que o resto, uma escuridão compacta, sem profundidade. O terceiro jovem, que até então só apontava, começou a andar lentamente em direção a mim. Seus passos não faziam barulho algum. Quando ele se aproximou do farol, percebi que os pés não tocavam o chão direito. Era como se deslizasse alguns centímetros acima do asfalto. Ele parou bem na frente do carro e apoiou a mão no capô, ou pelo menos tentou. A mão atravessou o metal como fumaça, distorceu por um instante e voltou à forma original. Foi ali que qualquer dúvida que eu ainda tinha acabou. Aquilo não era gente pedindo ajuda. Nunca foi. De repente o rádio ligou sozinho.
Um chiado alto preencheu o carro, seguido por vozes sobrepostas, como várias pessoas falando ao mesmo tempo. Algumas gritavam, outras choravam, e no meio daquilo tudo eu reconheci a mesma frase, repetida por vozes diferentes, masculinas e femininas, todas dizendo para eu não ficar ali, para não atravessar, para voltar enquanto ainda dava tempo. Tapei os ouvidos, mas o som continuava, vindo de dentro da minha cabeça. Quando olhei de novo para a estrada, as figuras já não estavam exatamente no mesmo lugar. Elas pareciam falhar, como uma imagem ruim, piscando entre posições diferentes. Por um segundo estavam mais perto, no outro mais longe, às vezes parcialmente apagadas. A moça ergueu o braço e apontou para o acostamento, onde antes só havia mato. Agora dava para ver uma trilha aberta entre as árvores, estreita, descendo em direção à mata fechada. Ela falou, quase sussurrando, que foi por ali que tudo terminou. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, senti o carro estremecer. O motor apagou sozinho. Todas as luzes se desligaram ao mesmo tempo, mergulhando tudo na escuridão total. Por alguns segundos não vi absolutamente nada. Foi nesse breu que senti algo se aproximar da porta do motorista. Não vi, mas senti. Um frio intenso, localizado, como se alguém estivesse respirando muito perto de mim. A voz veio logo depois, colada no meu ouvido, clara demais para ser imaginação. Se você atravessar, não volta. As luzes do painel se acenderam de uma vez. O motor voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. A estrada estava vazia. Não havia jovens, não havia trilha, não havia nada além do asfalto comum e silencioso. Sem pensar, engatei a marcha e acelerei. Não olhei pelo retrovisor. Não diminui a velocidade por vários quilômetros. Só quando cheguei a um trecho iluminado, com sinal de celular, é que percebi que minhas mãos tremiam sem parar e que eu estava chorando, sem nem ter notado quando comecei. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina como se nada tivesse acontecido. Voltei ao trabalho, cumpri ordens, fiz vistorias em outras regiões. Evitei comentar o ocorrido com colegas, porque nem eu conseguia organizar aquilo na cabeça sem parecer absurdo demais. Ainda assim, alguns detalhes não me deixavam em paz. O rádio do carro, por exemplo, passou a ligar sozinho em determinados horários da madrugada, sempre com o mesmo chiado, sempre desligando quando eu encostava no aparelho. Também comecei a sonhar com a estrada, mas nunca com o momento em que encontrei os jovens. O sonho sempre parava alguns metros antes, como se algo me impedisse de chegar até lá de novo. Foi quase uma semana depois que a conversa aconteceu. Eu estava na base, aguardando a liberação de um serviço, quando puxei assunto com um operador mais antigo, um cara que trabalhava ali desde antes de eu entrar. Ele comentou, sem saber de nada, que aquela rota onde eu tinha passado vivia dando problema à noite, mais do que qualquer outra. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele hesitou antes de responder. Olhou ao redor, abaixou a voz e disse que não era coisa para comentar alto. Segundo ele, anos atrás, aquela estrada tinha sido usada como desvio clandestino durante um período de conflitos entre grupos da região. Algumas pessoas foram levadas para lá à força, tiradas de veículos, obrigadas a entrar no mato. Nem todas voltaram. Algumas nunca foram encontradas. O trecho específico onde meu carro parou ficava exatamente entre o asfalto e a trilha que descia para a mata. O mesmo lugar onde, segundo moradores antigos, as coisas não seguiam adiante. Quando perguntei se alguém já tinha visto algo estranho ali, ele apenas assentiu. Disse que motoristas relatavam falhas repentinas, rádios que ligavam sozinhos, pessoas vistas à beira da estrada pedindo para que ninguém continuasse. Disse também que sempre que alguém resolvia ignorar os avisos e seguir adiante ou parar tempo demais, acabava se envolvendo em acidentes estranhos
ou simplesmente desaparecia por horas, reaparecendo quilômetros depois, sem saber explicar como chegou lá. Não contei a ele o que eu tinha visto, não precisei. Pela forma como ele falava, dava para perceber que não era novidade para quem conhecia a região. Era mais como uma regra silenciosa: não parar, não atravessar, não insistir. Depois disso, pedi para não ser mais escalado naquela rota. Não dei justificativa detalhada, apenas disse que não me sentia confortável em passar por ali à noite. A solicitação foi aceita sem questionamentos, o que só reforçou a sensação de que todos sabiam mais do que diziam. Até hoje, quando pego estradas isoladas, presto atenção demais em qualquer coisa parada à frente. Nunca mais vi aquelas figuras, mas às vezes, quando o rádio chia do nada ou o silêncio fica pesado demais, lembro da forma como eles olhavam para mim. Não como quem pede ajuda, mas como quem tenta impedir alguém de cometer o mesmo erro outra vez. Aquele lugar não queria ser atravessado, queria ser evitado. Alguns meses depois, quase consegui esquecer o ocorrido. A rotina tem esse efeito. Outros serviços, outras estradas, outros problemas comuns. O rádio do carro parou de falhar. Os sonhos cessaram. E a lembrança daquela noite foi ficando distante, como algo que não se comenta mais nem consigo mesmo. Eu já estava convencido de que aquilo tinha sido um episódio isolado, ligado àquele trecho específico, algo que não se repetiria. Até que, numa madrugada de plantão, a central recebeu uma chamada incomum. Um carro havia sido encontrado abandonado numa estrada secundária, a cerca de 15 quilômetros daquele ponto onde tudo aconteceu comigo. O motorista não atendia o telefone e o veículo estava com as portas abertas, faróis ligados e o motor desligado. Fui acionado apenas para acompanhar a equipe até lá. Nada além disso. Chegamos ao local pouco depois das 3 da manhã. O carro estava exatamente como descrito. Não havia sinais de acidente nem marcas de frenagem. Dentro, no banco do motorista, havia marcas de mãos no volante, como se alguém tivesse segurado com força demais. O porta-malas estava fechado. O silêncio era o mesmo daquela noite, pesado, absoluto, sem insetos, sem vento. Enquanto a equipe avaliava o veículo, notei algo que me fez gelar. No acostamento, havia pegadas recentes levando em direção à mata. Não eram profundas, mas claramente humanas. 3 conjuntos diferentes, indo lado a lado. Nenhuma delas voltava para a estrada. Um dos rapazes da equipe comentou, quase em tom de brincadeira, que talvez o motorista tivesse se perdido no mato. Outro respondeu que ninguém em sã consciência faria isso naquele horário. Ninguém continuou a conversa. Todos pareciam inquietos demais para insistir. Quando voltávamos para os carros, ouvi o rádio portátil de um dos agentes chiar. Ele tentou ajustar, bateu no aparelho e então congelou. Perguntou, em voz baixa, se mais alguém tinha ouvido aquilo. Ninguém respondeu. Eu sabia o que ele tinha ouvido. A mesma frase curta, repetida, quase sussurrada. Não fica aqui. Olhei para a beira da estrada por instinto. Por um segundo apenas, vi algo se mover entre as árvores. Não formas definidas, não corpos completos, apenas movimento onde não deveria haver nada. Não falei nada. Entrei no carro e esperei a ordem para sair dali. No dia seguinte, soube que o motorista foi encontrado horas depois, andando desorientado numa estrada distante, sem saber explicar onde esteve. Disse apenas que alguém tinha pedido para ele ir embora, que não era seguro atravessar. Nunca mais passei por aquela região, e toda vez que vejo alguém parado à noite, numa estrada vazia demais, lembro que nem todo aviso vem de quem ainda pode ir embora. Se estiver gostando do conteúdo, deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Isso ajuda muito a manter esse projeto vivo. Agora, vamos continuar com o próximo relato.
Meu nome é André, tenho 28 anos e minha vida sempre funcionou fora do horário normal. Desde os 21, trabalho à noite. Sou técnico numa central de monitoramento de segurança, aquelas salas fechadas cheias de telas, alarmes e silêncio pesado. Enquanto a cidade dorme, eu fico acordado olhando câmeras de galpões vazios, esperando algo dar errado. Meu turno termina às 2 da manhã. Nunca tive carro. Sempre voltei de ônibus. E com o tempo, a madrugada virou meu horário favorito. Ônibus quase vazio, ninguém falando alto, ninguém encostando em você. Só o som do motor, as ruas desertas e aquele cansaço bom que vai desligando o corpo aos poucos. Quase todos os dias eu pegava a linha 612, Terminal Norte, Jardim Esperança, por volta das 2h40. O trajeto levava uns 30 minutos, passando por bairros industriais, terrenos baldios e ruas mal iluminadas. Eu conhecia cada curva, cada buraco no asfalto. Era automático. Sentava sempre no meio, do lado da janela direita. Colocava o fone sem música e deixava o balanço do ônibus me apagar. Naquela madrugada não havia nada de diferente. O trabalho tinha sido puxado, muitos alarmes falsos, cabeça pesada. Entrei no ônibus, passei o cartão, cumprimentei o motorista com um aceno rápido e fui direto para o meu lugar. Havia poucas pessoas. Uma mulher mais velha lá na frente, agarrada numa bolsa grande, e um rapaz algumas fileiras adiante, mexendo no celular. Ninguém conversava. Encostei a testa no vidro frio e fechei os olhos. Não sei quanto tempo dormi. Acordei não por um solavanco, nem por freada, mas por uma sensação estranha no ar. Um cheiro. Abri os olhos devagar, ainda meio confuso. Não era suor, nem lixo, nem combustível. Era terra molhada, pesada, como depois de uma chuva forte. Só que velha. Um cheiro parado, abafado, que parecia grudar no fundo da garganta. Junto dele vinha um frio fino, fora de lugar. Respirei pela boca, incomodado. Pensei que alguém tivesse entrado sujo ou pisado em lama. Acontece. Olhei ao redor. O ônibus seguia normal. O motorista dirigia tranquilo. A mulher dormia. O rapaz seguia no celular. Ninguém reagia. Ninguém parecia sentir nada. Fechei os olhos outra vez, tentando ignorar. Foi então que ouvi. No começo, parecia apenas mais um ruído misturado ao motor. Um som baixo, irregular, vindo de trás. Algo entre um sussurro e um resmungo. Pensei que alguém estivesse falando dormindo. Até perceber o ritmo. E 3, 4, 5... Meu corpo ficou tenso na hora. Abri os olhos sem virar a cabeça. A voz continuava, baixa, arrastada, como se cada palavra exigisse esforço. 7, 8... Não eram frases, eram números. Engoli em seco, olhei para frente de novo. Nada mudava, o ônibus seguia. As pessoas seguiam alheias, a contagem continuava, sempre no mesmo tom cansado, sem errar, sem parar. 15, 16... O cheiro de terra parecia mais forte agora. Um arrepio subiu pela minha nuca. Meus dedos apertaram a alça da mochila com força demais. Algo dentro de mim dizia que eu não devia olhar, que o momento em que eu olhasse seria um erro. 32, 33... Silêncio. Pesado. Denso. Durou poucos segundos. E então a voz recomeçou, do zero. 1... A voz soava um pouco mais próxima agora, não mais misturada ao motor. Era clara o suficiente para eu ter certeza de que vinha de dentro do ônibus, de algum lugar atrás de mim. O tom continuava cansado, rouco, como se quem contasse estivesse mais concentrado no ato do que em quem pudesse ouvir. 2, 3... Meu primeiro impulso foi virar de vez e encarar. Confirmar que era só alguém estranho, alguém perturbado e pronto. Mas algo me segurou. Uma sensação ruim, antiga, de que ver demais não era seguro. Permaneci imóvel, olhando apenas para o reflexo escuro da janela. O cheiro de terra molhada se intensificava aos poucos.
agora misturado com algo metálico, enferrujado. Meu estômago revirou. Respirei pela boca, tentando não chamar atenção, como se isso fizesse alguma diferença. 10, 11... Arrisquei um olhar rápido para a frente. O motorista seguia alheio, uma mão no volante, outra apoiada de lado. A mulher continuava dormindo. O rapaz do celular ria de alguma coisa na tela. Ninguém reagia. A contagem existia só para mim. E 17, 18... A pressão na cabeça aumentou, como se o ar tivesse ficado pesado demais. O impulso de olhar para trás crescia, quase físico. Minhas mãos suavam. O suor escorria frio pela coluna. 27, 28... Quando a contagem chegou outra vez ao 33, o ônibus passou por um buraco mais fundo. Um solavanco seco sacudiu todo mundo. A voz parou na hora. Aproveitei o segundo de distração e virei a cabeça. No banco, logo atrás do meu, do lado da janela, havia um homem sentado sozinho. Ele estava curvado demais, o corpo torto, como se não se encaixasse direito no assento. Usava um casaco escuro, velho, com o tecido gasto nas mangas. A luz fraca do ônibus iluminava mal o rosto, mas deixava claro o que ele fazia. A mão direita estava aberta sobre o colo. Na palma, havia dentes. Demorei alguns segundos para aceitar o que estava vendo. Molares, caninos, incisivos. Alguns claros demais, outros amarelados, outros manchados de um escuro antigo. Ele os tirava de dentro do bolso do casaco e os organizava com cuidado, um ao lado do outro, como peças frágeis. A cada dente colocado, os lábios dele se moviam. 1, 2, 3... A contagem não tinha parado, só tinha recomeçado. Meu corpo travou. O frio agora vinha de dentro. O homem não parecia notar minha presença. Os olhos fundos estavam fixos na própria mão, concentrados no ritual, como se o resto do mundo não existisse. Ele terminou. 33. Parou, levantou a cabeça devagar. Os olhos dele encontraram os meus. Não houve susto, não houve surpresa. Apenas um reconhecimento silencioso, pesado. Ele abriu a boca num sorriso lento. Não havia dentes ali. As gengivas eram escuras, inchadas, quase negras. Meu estômago virou. O sorriso durou tempo demais. Depois, ele fechou a mão, os dentes rangendo entre si num som seco, guardou tudo no bolso do casaco e começou a se levantar. O ônibus passou por outro desnível. O homem perdeu o equilíbrio, bateu contra o ferro do banco e quase caiu no corredor. O impacto soou errado, pesado demais. Ele se recompôs devagar, como se o corpo respondesse com atraso. Algo tinha mudado nele. O foco. Sem olhar para mim outra vez, começou a andar pelo corredor, arrastando os pés em direção ao fundo escuro do ônibus, onde as luzes mal chegavam. Aos poucos, desapareceu na sombra. Só então percebi que eu estava prendendo a respiração. Olhei em volta, desesperado, esperando alguma reação. Nada. O rapaz do celular nem tinha levantado a cabeça. A mulher seguia dormindo. Ninguém tinha visto. Ninguém tinha ouvido. O cheiro voltou com força total. Do fundo do ônibus, agora invisível, veio um som diferente. Não era contagem, era rasgo. Um ruído úmido, lento, seguido de um estalo seco. Depois outro. E então, mais alto, satisfeito. Agora não vinha mais só do fundo. O som parecia espalhado pelo ônibus inteiro, vibrando no metal, nos bancos, no chão. A cada número, o mesmo estalo seco acompanhava, ritmado, como se algo estivesse sendo ajustado à força. 2, 3... O rapaz do celular finalmente reagiu. Tirou os fones de vez e se levantou um pouco do banco. "Quem está fazendo isso?" gritou, tentando enxergar o fundo. O cheiro de terra apodrecida tomou tudo. A mulher acordou tossindo, abraçada na bolsa, os olhos arregalados. O motorista olhou rápido pelo retrovisor. Viu o rosto dele endurecer, a mão apertar o volante.
7, 8. As luzes internas piscaram e ficaram mais fracas, amareladas, doentes. O motor começou a falhar, engasgando, como se o ônibus estivesse pesado demais. Foi então que algo passou correndo do lado de fora. Pela janela, vi uma forma pequena acompanhando o ônibus sem esforço. Tinha o tamanho de uma criança, o corpo sujo de terra escura. Corria com movimentos errados, quebrados. O rosto estava virado para dentro. Onde deveriam existir olhos, havia apenas buracos escuros. A boca se abria num sorriso cheio de dentes pequenos demais, numerosos demais. Ela tocava o vidro enquanto corria, mantendo o ritmo. O rapaz viu também. Xingou alto e recuou. Tem alguma coisa lá fora. 15, 16. O motorista acelerou. O ônibus deu um tranco forte. A coisa não ficou para trás. Apenas acelerou junto. Entramos numa rua que eu conhecia, mas que parecia errada. Casas sem luz, nenhum som. Como se tudo estivesse vazio. A contagem seguia, firme, satisfeita. 29, 30. Do fundo do ônibus, o som de rasgo ficou mais rápido. Algo sendo montado, encaixado. 33. No instante em que o número foi dito, tudo apagou. Luzes, motor, rua, silêncio absoluto. Então, bem atrás de mim, uma voz baixa, próxima demais, sussurrou. Falta um. Me joguei para frente no corredor, caindo de joelhos. O rapaz gritou. A mulher chorava. O motorista girava a chave sem parar. Só um clique seco respondia. A porta! Alguém gritou. O motorista puxou o mecanismo de emergência. As portas da frente se abriram. Do lado de fora não havia rua. Só um vazio negro começando logo após o asfalto. Mesmo assim, a mulher correu e pulou. O rapaz hesitou, me olhou uma última vez e foi atrás dela. Eu virei. Ele vinha pelo corredor. Segurava uma mandíbula humana nas mãos. Pálida, ainda úmida. Os dentes estavam todos encaixados. 33. Ele parou a poucos metros de mim e apontou com um dedo longo. É rápido, murmurou. O motorista gritou para eu correr. Eu corri. Saltei pela porta e caí no asfalto. A dor foi real. Quando olhei para trás, o ônibus estava normal. Luzes brancas, porta se fechando sozinha. O veículo deu ré devagar e seguiu rua abaixo, entrando numa cidade que voltava a existir. Fiquei sozinho. Nunca encontrei registro daquela viagem. A empresa disse que o ônibus cumpriu o trajeto normalmente. Nenhuma ocorrência. Voltei a trabalhar. Nunca mais peguei ônibus depois das 2. Às vezes, no silêncio, sinto o cheiro de terra molhada. E minha língua passa pelos dentes, contando. Eu sempre paro antes do último. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir até o fim. Se você gosta desse tipo de relato, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também gosta desse clima. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!